Boa noite. Boa noite. Agora, oficialmente, vamos abrir a nossa 10ª semana de economia com essa palestra sobre os 60 anos do Banco Central, com o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Gustavo Loyola, e a mediação também do professor Marcelo Milan. Só vou fazer uma fala rápida para a abertura deste evento, porque completamos 10 anos, como eu comentei. E o tema desse ano é Brasil, qual o seu negócio? Inspirado em uma música, né, que muitos conhecem. E a gente está falando desse tema porque nós pensamos nesse ano de eleições. Então, queremos provocar essas reflexões e nós trabalhamos muito para que todo mundo aproveitasse essa semana de economia. Então, espero ver vocês nos próximos dias, de manhã, de noite, enfim. Também no nosso mini curso. Então, aproveitem a semana. Um pequeno agradecimento também a todos do CAS que ajudaram a fazer esse evento acontecer, principalmente a coordenadoria de extensão, que, né, enfim, conseguiram trazer pessoas incríveis. E também agradecer a professora Patrícia, que é a coordenadora do projeto, e, enfim, essa semana a gente trabalhou muito também no planejamento de tudo. Também agradecer ao Gabriel Rossini, que agora é vice-diretor do SEX, e também fez esse evento ser possível, e também a PROEC, que ajudou, e, enfim, muitas pessoas que participaram da construção desse evento. Então, agora, abrimos a semana de economia, aproveitem a palestra. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui à 10ª semana de economia. Então, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a ASE, a iniciativa, uma década de eventos, de um realizado fantástico proporcionado por essas atividades. A gente consegue sair da sala de aula, oportunidade de conversar com pessoas que conhecem bastante de economia e têm muito aportado aqui para o nosso conhecimento, a gente também se ponto de vista da nossa formação. Então, aqui complementar o explicações do BCE, mais explicações aqui da Universidade, implementar os alunos que fazem desenhos e, principalmente, complementar o nosso convidado especial, uma satisfação enorme ter aqui o Dr. Gustavo Loyola. Então, podemos dizer que é um pouco da história econômica do Brasil aqui em pessoa, história econômica recente, e tem um conhecimento fantástico. Eu sei que vocês também muitas vezes têm uma ansiedade, uma questão aplicada de como que funciona. Então, o Dr. Loyola aqui tem uma experiência não só junto ao Banco Central, também participa e já participou do Conselho de Administração de várias empresas do setor financeiro, setor não financeiro. Então, tem um conhecimento vasto, uma experiência fantástica, e temos muito a aprender hoje com o Dr. Loyola. Então, ele tem a formação toda em economia, estudou economia na Universidade de Brasília na graduação, depois foi fazer o mestrado e doutorado na Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Também teve ali a experiência com o ensino de economia, professor de análise macroeconômica. Como vocês sabem muito bem, os professores de macroeconomia, eles têm algo especial. Professores de macroeconomia são os melhores. Então, pessoal, sem mais delongas aqui, novamente reiterando meus agradecimentos pela satisfação fantástica que o Dr. Loyola conosco hoje. Passo a palavra para mim. Também um bom aprendizado. Bom, obrigado, professor. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que eu recebi da universidade, pessoal aí do curso de economia. Gostaria de cumprimentar a todos e todas, e a pessoa especialmente do professor Milan, todos os professores do curso que estão aqui, os alunos também. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui na universidade. Sempre gosto muito de falar para os nossos futuros
nossos colegas, né, futuros colegas economistas, e também de outros campos de conhecimento, que podem estar aqui. E esse tema que me foi proposto é um tema muito próximo a mim, muito caro à minha pessoa, de formas que, se eu misturar um pouco a história do Banco Central com a minha história própria de vida profissional, vocês não acabaram, mas é isso mesmo, né? Como vocês sabem, o Banco Central está fazendo 60 anos, né? O Banco Central criado por uma lei editada no último dia útil de 1964 e iniciando as suas atividades em abril de 1965. É uma instituição jovem, né? Quando a gente olha do ponto de vista institucional, e 60 anos, e quando se compara a outros bancos centrais, né, que começaram a surgir na forma mais ou menos atual, no século XVIII, século XIX, enfim, realmente no século XX houve uma grande disseminação da ideia da necessidade de se ter um banco central. Então é uma instituição jovem, mas a ideia do Banco Central no Brasil, ela é muito antiga. Nós tivemos essa foi uma criança que demorou a nascer. Não é? As primeiras conversas mais sérias que aconteceram no Brasil sobre a criação de um Banco Central datam dos anos 1920. Né? Como vocês sabem, naquela época, década de 20, no mundo vigia o padrão ouro, né? Onde os bancos centrais tinham como um dos papéis mais fundamentais a regulação desses fluxos de ouro, regulação através disso do preço da moeda, né, da taxa de câmbio, e também o provimento de liquidez para o sistema bancário. Então, no Brasil, faltava o Banco Central. A moeda brasileira, na época, ela era muito sujeita à desvalorização. O Brasil estava sempre tendo que mudar a paridade da moeda em relação ao ouro, enfim. E não havia um controle monetário e as funções do que hoje a gente conhece como Banco Central estavam ou no Ministério da Fazenda, ou a parte de regulação, né, bancária, por exemplo, ou no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha essas funções do Banco Central. Né? E em muitos países, passa aqui um parênteses, os bancos centrais, de início, eles tinham um papel também de banco comercial, mas em muitos países, a evolução que nós observamos, histórica, né, foi que esses bancos centrais acabaram perdendo as suas funções de banco comercial e se tornando os bancos centrais modernos. Né? É o caso do Banco da Inglaterra, é o caso do Banco de Portugal, por exemplo, para citar dois bancos que são mais do que centenários. Né? Mas no Brasil essa ideia começou nos anos 20. Passando dos anos 20 para os anos 30, nós tivemos o grande furacão da crise de 1929, né, que abalou definitivamente a estrutura do padrão ouro que período também que trouxe uma grande instabilidade monetária no mundo. Né? Então, neste momento, o Brasil sofreu também bastante com a crise de 29, voltou à baila a questão da criação de um banco central. Isso foi falado durante muito tempo, dos anos 30, né? Inclusive como missões estrangeiras no Brasil para a criação do Banco Central, mas isso nunca ocorria. Né?
sem querer entrar muito em detalhe, uma série de idas e vindas sobre o Banco Central que nós tivemos, quando se chega no pós-guerra, logo após a Segunda Guerra Mundial, momento em que são criadas as chamadas instituições de Bretton Woods, né, o Banco Mundial e principalmente o Fundo Monetário Internacional. E foi o período, então, que a ideia dos bancos centrais voltou muito forte. Né? Vale também missão estrangeira no Brasil, enfim, vários bancos centrais sendo criados na América Latina. O Banco Central do Brasil, volto a dizer, é um dos mais novos, mais jovens dos bancos centrais aqui da nossa América Latina. Essa ideia voltou a ser cogitada, mas no Brasil se optou por criar uma instituição que serviria de embrião para o Banco Central. E foi assim que, em 1946, foi criada a Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC. Né? Então, a SUMOC fechava algumas funções do atual Banco Central. Por exemplo, regulação financeira, né, política cambial, alguma coisa de política monetária, Superintendência de Moeda e Crédito, estudos monetários, tinha também um corpo técnico de economistas que fazia estudos sobre moeda, sobre câmbio. Mas as funções mais operacionais típicas do Banco Central, as reservas bancárias, as operações de gestão do meio circulante, as operações cambiais, não a política cambial, mas as operações cambiais, enfim, estavam no Banco Central, no Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tinha características de Banco Central, continua tendo a partir mesmo depois da criação da SUMOC. E a SUMOC ficou nesse papel de embrião do Banco Central. Ou seja, entre 1946 e 1965, quando o Banco Central começou a funcionar efetivamente, passaram-se praticamente 20 anos. Mas foram 20 anos que, eu vou falar um pouquinho da história do Banco Central aí, mas foi importante porque aí foi se criando, principalmente na SUMOC, um conhecimento técnico que seria muito necessário no Banco Central. Então, foi se formando ali um corpo técnico de alta qualidade que foi, vamos dizer, o responsável pela gestão do Banco Central, logo que o Banco Central foi criado. Houve vários projetos de lei de criação do Banco Central no período que vai de meados dos anos 40 até o início dos anos 60. Houve uma iniciativa, por exemplo, em 1958, 59, né? E essa iniciativa ficou meio dormindo no Congresso durante muito tempo, até que durante o governo João Goulart, houve uma iniciativa do governo de se criar o Conselho Monetário Nacional, sem criar o Banco Central ainda. Tá? Esse projeto de lei foi para o Congresso. Estava no Congresso quando houve o golpe de 64, a mudança de regime no Brasil. Né? E a mudança de regime no Brasil, o início do governo Castelo Branco, trouxe para a direção da área econômica do governo dois economistas que tinham essa ideia de criação do Banco Central, principalmente o ministro da Fazenda, o Otávio Gouveia de Bulhões. Né? E no Ministério do Planejamento estava o Roberto Campos. Né? E com o patrocínio desses dois, principalmente essa lei, esse projeto de lei que havia sido enviado pelo presidente anterior,
foi emendado, foi reformulado, e daí surgiu o projeto de lei de criação do Banco Central. Foi um processo muito, mesmo já no regime autoritário, a tramitação dessa lei de criação do Banco Central foi bastante complicada, principalmente pela ação de vários lobbies, né? O maior lobby contrário à criação do Banco Central, a força de pressão, vinha do Banco do Brasil, que achava que a criação do Banco Central esvaziaria o Banco do Brasil. O Brasil perderia uma grande parte das suas receitas, da sua ânsia na economia. Outro grupo de pressão forte era a bancada ruralista. A bancada ruralista achava que a criação do Banco Central representaria uma perda de recursos, né, para o crédito rural, que enfim, seria uma coisa negativa no setor. Depois de uma série de vais e vens, nós tivemos a edição, a aprovação e depois a edição da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, que foi a Lei de Criação do Banco Central. Essa lei é uma lei que é interessante observar isso, é uma lei que já dava ao Banco Central autonomia, porque o Conselho Monetário Nacional era integrado pelos próprios diretores do Banco Central, que tinham mandato. Todos os diretores do Banco Central eram membros do Conselho Monetário. O Conselho Monetário tinha a maioria, eram diretores do Banco Central, e o presidente do Banco Central. E então a primeira diretoria do Banco Central, primeiro o presidente, né, o Pênio Nogueira, tinha mandato, né? Mas também a Lei 4.595, embora moderna sobre alguns aspectos, ela tinha alguns defeitos que acabaram depois atrapalhando muito o Banco Central. O primeiro deles é que para angariar esforço, angariar apoio da bancada ruralista, o governo se prontificou a enviar ao Congresso uma lei sobre crédito rural, na qual se estabeleceu o direcionamento obrigatório de parte dos depósitos à vista, do recolhimento sobre depósito à vista, para aplicações no crédito rural. Ou seja, se criou um dinheiro carimbado no crédito rural, né? Foi uma das concessões. A segunda concessão, que parecia fazer sentido naquela ocasião, era que se criou a chamada conta movimento, que era uma conta que entre o Banco Central e o Banco do Brasil, né? E o Banco do Brasil tinha, através dessa conta, acesso irrestrito, praticamente irrestrito, às reservas bancárias, né? Isso significava que o Banco do Brasil, na prática, continuava sendo um banco emissor de moeda, né? E na medida que o dinheiro sai do Banco Central, entra no sistema bancário, há uma emissão de moeda, né? Então, essa conta movimento, ela, na realidade, desde o início, começou a se constituir no empecilho para que o Banco Central tivesse autonomia, né? A política monetária estava dependente também de uma outra instituição, né? Ademais, o Banco Central ele não tinha alguns instrumentos. Por exemplo, o depósito voluntário dos bancos comerciais eram feitos no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, então, tinha acesso a recursos dos outros bancos, o que não é típico da maneira que existia em países que têm uma estrutura monetária mais desenvolvida, né? Então, esse é um dos problemas que existia, né? Além disso, o Banco Central
foi criado com funções de fomento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no início, o Banco Central ele podia criar linhas de crédito, né, para fomentar atividades na economia. Isso também foi uma concessão à bancada ruralista, porque, na realidade, se pensava muito que o Banco Central teria programas com dinheiro, com emissão de moeda, né, direta, na veia, para sustentar o crédito rural. Mas logo surgiram outras utilizações, chamado crédito industrial, né, crédito para exportação, vários outros programas de fomento patrocinados pelo Banco Central. Naquele momento, também o Banco Central fazia algumas outras funções, desempenhava algumas outras funções que eram, tipicamente, deveriam ser do Tesouro Nacional. O Banco Central, por exemplo, administrava a dívida interna e a dívida externa da União, né? Isso normalmente é feito em outros países, pelo Secretaria do Tesouro, o equivalente. Obviamente, claro, que como a emissão e o pagamento da dívida pública passa pelo sistema bancário, obviamente o Banco Central acaba sendo intermediário nesse processo, uma parte importante, mas na realidade o comando da política de dívida pública tem que ser do Tesouro, porque o Tesouro é o responsável pela política fiscal, né? Então isso foi outra questão no início. Ou seja, o Banco Central, na 164, é autônomo, porém com algumas questões pendentes, aí, como eu mencionei. Quando houve a primeira substituição do ministro da Fazenda, depois do golpe de 64, a saída do ministro Otávio Monteiro de Bulhões e a entrada do ministro Delfim Neto, o Delfim quis substituir o presidente do Banco Central. Ele não estava de acordo, os dois não estavam de acordo sobre como conduzir a política monetária. E o Banco Central, o presidente do Banco Central de então, dizia: olha, eu tenho mandato, até o fim do mandato, quem manda aqui no Banco Central sou eu. Obviamente que ele não disse com essas palavras, mas isso era o discurso da autonomia do Banco Central. Só que isso ficou célebre, uma audiência que o então presidente do Banco Central e mais o ministro tiveram, do ministro da Fazenda, tiveram com o novo presidente da República, que estava assumindo naquela época, o general Costa e Silva, em que essa questão foi colocada, de que tinha que respeitar o mandato do Banco Central, tudo isso, e porque o Banco Central era o guardião da moeda, precisava, né, ter autonomia. Podia ter influência política dentro do Banco Central e tudo mais. E aí o Costa Silva teria dito: olha, não se preocupe, porque o guardião da moeda sou eu, né? Com isso ele acabou com o mandato dos diretores e do presidente do Banco Central. Obviamente isso não era de se esperar num país que estava caçando deputado, senador, né, em que nem o Congresso tinha autonomia. Imagina o Banco Central ter autonomia, né? Então, o Banco Central perdeu a sua autonomia completamente. E ao longo do chamado milagre brasileiro, aquele período aí do Delfim, que é um período que seguiu um momento de austeridade na parte monetária e fiscal, durante o governo anterior, o governo Castelo Branco. Esse período foi um período de expansão, né? Expansão da moeda, expansão do crédito. E o orçamento fiscal, ele se confundia muito com o chamado orçamento monetário. O que era orçamento monetário? Era um orçamento que você pegava no início do ano e dizia: olha, tal atividade vai ter tanto, tal outra atividade vai ser tanto e tal. E isso aqui tudo financiado com recursos do Banco Central, né?
Então, assim, um jogo de faz de conta, porque esse orçamento monetário podia ser mudado pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário foi ganhando uma série de outros membros. O Banco Central deixou de ter todos os diretores como membros do Conselho Monetário, passou a ser só o seu presidente. Então, o Banco Central passou a ser minoritário no Conselho Monetário. E o Conselho Monetário fazia o que queria. O Conselho Monetário mandava o Banco Central dar para entregar, entre aspas, pela conta movimento, X bilhões de cruzeiros para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil distribuir na rede bancária para aplicar em tal atividade. Então foi um período do milagre em que foi se construindo uma desordem monetária e fiscal muito grande no Brasil. Lembrando que o fiscal e o monetário se confundiam. E foi um período do milagre, um período muito financiado também por endividamento externo. Né? Aí uma série de questões que eu acho que, se eu for falar aqui, a gente ficaria a noite inteira conversando. Mas o importante é dizer que quando... que nesse período, aí a inflação foi subindo. Né? O Banco Central tinha nenhuma autonomia praticamente para a política monetária. Né? O Banco Central atuava razoavelmente bem na supervisão dos bancos, né? Mas na função de ser o grande guardião da moeda, o Banco Central era um tigre do papel, não tinha a mínima gerência. Tinha pouca gerência, mas dizer que não tinha nenhuma, né? Da política monetária. As coisas, eu vou dar um salto no tempo para chegar aí nos anos 80, né? Com o início, com a redemocratização do país, o governo militar deixou o Brasil com uma inflação crescente, um problema muito sério de tipo externo. E aí foi nesse período que começaram a surgir os chamados planos econômicos. Né? O plano cruzado foi o primeiro plano. O que estava por trás do plano de estabilização com o plano cruzado, só para vocês contextualizarem, era a ideia de que o processo monetário, o processo inflacionário brasileiro, ele era peculiar, ele era muito característico. Né? Porque a inflação no Brasil tinha um caráter inercial, ou seja, a inflação de ontem determinou a inflação de hoje, que vai determinar a inflação de amanhã. Então era um processo de inércia. E nesse processo de inércia, a política monetária se torna praticamente irrelevante. Né? Não se poderia quase estabilizar o país na força bruta usando só a política monetária e a política fiscal. E havia, nesse tempo, surgiu uma ideia teórica muito forte, principalmente lá na PUC do Rio de Janeiro, no Departamento de Economia, era a ideia da inflação, a ideia de que da moeda indexada, a ideia da natureza inicial da inflação, como eu disse. E a partir daí se foi por essa ideia que começou a surgir os planos econômicos, ou planos heterodoxos. A ideia era parar esse círculo vicioso de inflação de ontem, determinar a inflação de hoje, a de hoje, a de amanhã, através de um congelamento de preços, mudança de moeda e desindexação. Com base nesses três pilares, se buscou, que surgiu o Plano Cruzado, em 1986, mas que acabou dando errado também. Né? Mas o Banco Central começou a ficar um agente muito forte, ter uma participação muito forte nesses planos heterodoxos. Mas
é interessante observar que algumas coisas aconteceram neste período dos anos 80, que foram dando ao Banco Central instrumentos e capacidade de gerir a política monetária. O primeiro deles foi a extinção que eu menciono aqui, a extinção da conta movimento. A extinção da conta movimento tornou, de fato, o Banco Central como a única autoridade monetária no Brasil. Tirou a dualidade da autoridade monetária. Isso foi o primeiro passo. O segundo passo importante que eu gosto de mencionar foi a própria Constituição de 1988. Embora ela tivesse trazido algumas ideias bastante malucas, pode ser ter outro adjetivo, como, por exemplo, tabelamento dos juros em 12% no Brasil. Apesar disso, o que significa na prática? Que você não tem política monetária, né? Você tem um teto de juros, como é que você vai usar como instrumento de controle inflacionário se tem um teto de juros? Inclusive, a Constituição fala se era 12% reais ou nominais, ou seja, se era 12% seria uma correção ou era 12% mais uma correção monetária, né? Mais a inflação, vamos dizer assim. Apesar disso, a Constituição trouxe algumas coisas interessantes. A primeira foi a proibição de o Banco Central financiar o Tesouro, né? Isso foi um aspecto importante. E o segundo aspecto importante é que, entre outros, foi que o Banco Central, os diretores do Banco Central e seu presidente, embora sem mandatos, a sua indicação era sujeita à aprovação do Senado Federal. Então, se criou aí também o início do processo em que o Banco Central tinha que, de alguma forma, prestar contas à sociedade através do Congresso, no caso do Senado. Foi a Constituição de 88 que trouxe essas duas novidades, entre outras, né? Também houve a extinção da conta movimento, que foi um processo liderado pelo então ministro da Fazenda, Maíros Manobre, que esteve aqui o ano passado, né? E foi importante. E um pouco mais tarde, a transferência das funções de fomento do Banco Central para o Tesouro, assim como as funções de gestor da dívida interna, né, que foram para o Tesouro. É o momento que coincide com a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, né, criada lá também a meados dos anos 80. Então, aí nós começamos a ver o Banco Central tomando uma feição mais característica, né, dos bancos centrais. Ou seja, o banco é uma instituição que tem como responsabilidade a gestão monetária e a supervisão das instituições financeiras, notadamente as instituições bancárias, né? Mas foi um processo ainda que a inflação continuou crescente. Ela caía momentaneamente nos planos econômicos, né? Além do plano cruzado em 86, depois teve o plano verão, né? Não, depois teve o plano Précia, depois teve o plano verão, né? Depois teve o plano Collor 1, que foi quando houve o congelamento da moeda, dos depósitos, parte importante de depósitos, de outros ativos financeiros. Depois você teve o plano Collor 2. Então, todos esses planos foram planos de estabilização que fracassaram. Mas uma série de outros instrumentos foram criados nesse processo que, vamos dizer, deram frutos mais na frente, né? Então, além desses que eu mencionei aqui, você teve uma crescente liberalização do mercado de câmbio. O câmbio no Brasil continuava a ser um câmbio fixo, mas que não tinha as regras tão rígidas quanto era antes. Você foi
teve toda essa mudança institucional importante, eu mencionei aqui, da criação da Secretaria do Tesouro, né? Então, vamos dizer, foi um período em que o Banco Central começou a ter um papel importante. Mas o Banco Central é relevante na política monetária, mas mesmo assim, os planos econômicos continuavam sendo a grande dor de cabeça do Banco Central, e a partir de 1982, voltando um pouquinho no tempo, a questão da dívida externa. Né? Em 82 houve a chamada crise da dívida externa, né? Foi quando o Banco Central americano, o Federal Reserve, subiu os juros, e subiu bastante, porque a inflação nos Estados Unidos estava fugindo ao controle, já estava nos 2 dígitos há bastante tempo. E esse novo presidente do Banco Central americano, Paul Volcker, ele fez um choque monetário que ressoou no mundo inteiro, né? E países que, como o Brasil, estavam endividados em taxa de juros flutuante, ou seja, taxa de juros da dívida flutuava depois com a taxa de juros nos Estados Unidos, esses países passaram a não ter condição de honrar seus compromissos. Né? E aí veio a crise da dívida externa, que no Brasil se arrastou de 1982 até 1994. Então foi um período bastante longo de crise de dívida externa, gerenciada majoritariamente pelo Banco Central e junto com o Ministério da Fazenda. Então, o Banco Central era isso, ele cuidava do dia a dia aqui da economia, dos planos econômicos, suas consequências, mas a inflação continuava aí. Até que veio o Plano Real. O Plano Real é um grande marco, né? Né? Porque com o Plano Real, você conseguiu, através de um plano heterodoxo, retirar, acabar com o processo inflacionário no Brasil. Qual foi a grande sacada do Plano Real? Né? Por que ele deu certo e os outros não, onde os outros não deram? Em primeiro, que ele foi feito no momento em que a economia brasileira estava mais aberta ao exterior, o Brasil já não era uma economia tão fechada, né? O que significava que... porque o que acontece quando você quando a inflação cai? Né? Quando a inflação cai, por causa do processo de inércia, há um ganho de poder de compra, uma vez por todas, once and for all, como se diz, um ganho repentino de poder de compra por parte da população. E isso acaba gerando o quê? Um aumento da demanda agregada, aumento da demanda. E a partir daí você tinha uma insuficiência de demanda, de oferta interna, né? Principalmente quando você congelava os preços, e aí você estimulava, enfim, né? O aumento da oferta. Então esse desequilíbrio oferta e demanda acabava fazendo com que a inflação voltasse. E não se conseguia segurar os preços através de medidas administrativas, através do controle de preços. O controle de preços não era efetivo. O que acontecia na prática era falta de bens no mercado, simplesmente não tinha oferta. As pessoas, quando você tem o preço que é abaixo do custo de produção, evidentemente você não produz aquele bem ou vende aquele bem no mercado, fora desse mercado tabelado, vamos dizer assim, né? Bom, o Plano Real, o que ele trouxe? Ele trouxe a primeira grande sacada. Bom, vamos dizer, a economia estava mais aberta, que ajudou, mas ele trouxe uma outra grande sacada, uma grande sacada, aliás, não outra, porque a primeira já vinha ocorrendo a abertura da economia brasileira desde 1990, o governo Collor, né? Mas a grande sacada foi não fazer congelamento. A grande sacada do Plano Real foi não ter o congelamento. E isso faz uma grande diferença. Vou fazer um parâmetro para vocês o seguinte: você imagina a inflação como sendo um processo em que você tem
vários preços vão apostando uma corrida, né? Então, por exemplo, hoje, vamos dizer, você tem algum choque na economia, sei lá, desvaloriza o câmbio, aí você aumenta o preço, sei lá, aumenta o preço, naquele dia, justamente aumenta o preço do minério de ferro. Aí o minério de ferro, o preço dele ajusta, mas no dia seguinte, aumenta o preço do aço. No dia seguinte, não, algum período na frente. Depois aumenta o preço do automóvel, depois aumenta o preço do táxi, enfim. Então, você tinha um processo em que você reajustava, naquele período, os dos supermercados, você sempre encontrava o cara com a maquininha reajustando os preços. Todos os dias os preços se ajustavam. O que acontecia quando você decretava o congelamento? Feliz aquele setor em que justamente o congelamento veio no pico, ou seja, exatamente 1 minuto antes do congelamento eu reajustei meus preços. Então, meus preços estão atualizados. Agora, pobre do coitado que há 15 dias, há um mês atrás, tinha corrigido a tabela e foi pego com a tabela de preços refasada. Esse cara aqui está lá ferrado, como se diz, né? Como é que ele ia continuar? Estava na expectativa. No dia seguinte, ele ia aumentar o preço. E aí veio o congelamento. Então, isso provocava uma série de tensões na economia. Você acabava gerando uma volta da inflação. Então era assim, era uma corrida de preço em que o congelamento pegava alguns dos preços na liderança da corrida e outros lá na rabeira. Esses preços na rabeira, eles tinham que se corrigindo aqui, gerando a volta da inflação inicial, porque eles corrigiam, aí esses aqui corrigiam, esses aqui corrigiam, aí esse aqui tinha que corrigir de novo, e aí a inflação voltava. Qual foi a grande sacada? Não, nós não vamos fazer isso no plano real. Vamos fazer o contrário. Vamos criar uma moeda indexada que corrige. Em primeiro lugar, vamos criar um indexador que corrige todos os preços, ou os preços principais da economia, todos os dias. E vamos deixar que as empresas possam ofertar seus produtos nessa nova moeda, nesse novo indexador. E vamos deixar também que os salários sejam atrelados a esse indexador. Esse indexador era o URV, Unidade de Referência de Valor. Essa URV, ela era corrigida de acordo com a média da inflação trazida por 3 índices diferentes. O índice de preço consumidor da Fundação Getúlio Vargas, o índice de preço consumidor do IBGE e o índice de preço ao consumidor da FIP, aqui da USP de São Paulo. Então, todos os dias o URV mudava o valor em relação à moeda brasileira e não era da época. Nesse ponto aí, o Brasil mudou de moeda quase que passou a cruzado novo, cruzeiro real, enfim. Então, essa taxa de câmbio entre a URV, vamos chamar assim, e essa moeda mudava todo dia. Bom, então, a rigor, com o tempo entre a criação da URV e o plano real, durante esse tempo, o que aconteceu? Grande parte dos preços na economia passou a ser indexada nessa URV. No dia do plano real, essa URV se transformou na nova moeda. Então, aquele que valia 10 URVs passou a valer R$10. Um URV e R$1. E, a partir daí, você começou o jogo todo mundo. Qual a diferença? É que nesse momento, como estava todo mundo em URV, não tinha ninguém na rabeira, estava todo mundo com o preço atualizado. Eu chamo a URV, voltando à nossa ideia da corrida, é como se todo mundo que estivesse correndo tivesse entrado dentro do ônibus, né,
que ia mantendo uma velocidade constante, ou mesmo crescente, mas todo mundo estava na mesma velocidade. Então não tinha retardatário, né? Não tinha nenhum preço que estava atrás. E o que aconteceu no dia do Plano Real? Esse motorista desse ônibus aí pisou no freio. Quando ele pisou no freio, estava todo mundo nos seus lugares certinhos, né? Então, isso, quer dizer, essa engenharia aí, vamos dizer assim, é que acabou fazendo com que o Plano Real não tivesse aquelas grandes pressões, né, que a gente via nos planos anteriores. E outra vantagem do Plano Real sobre os demais é que esse processo se podia fazer sem surpresa, porque já foi anunciado, o Plano Real vai ser no dia tal. Pronto, ninguém precisava correr atrás, reajustar preço e tal. E a outra coisa, porque os preços estavam se reajustados, e a outra coisa é que o Plano Real não mexeu com nenhum contrato entre partes. Tá? Todo mundo, os contratos continuavam vigorando, porque estava quase todos eles iam rever mesmo. Então, foi bastante mais fácil, o Plano Real, não apenas mais fácil, mas teoricamente ele tinha muito mais chances de prosperar do que os outros. Tá? E de fato prosperou, o Plano Real trouxe a estabilidade. Não foi tão fácil assim, houve uma série de crises, logo no primeiro ano real, houve a crise do México, uma nova crise no México, depois o Plano Real começou com uma taxa de câmbio que era livre, era flutuante, depois isso foi, porque a inflação estava valorizando o real, então estava ajudando a inflação a cair, mas em algum momento a taxa de câmbio começou a voltar, e aí nós fomos migrando gradualmente para uma política de câmbio fixo, tá? Em que o grão real ele flutuava dentro de uma certa banda, tá? E essa política de câmbio fixo começou a gerar déficit crescente da conta corrente, o real começou a ficar valorizado demais, começou a prejudicar as importações, enfim, houve a primeira crise externa de grave, nós tivemos que reajustar o real, né? Isso aconteceu lá em 1995, né? No final de 94 para 1995, tivemos a primeira crise aí e tal. O real foi se aguentando nesse regime de taxa de câmbio fixas, mas deslizante, né? Cada dia você ia desvalorizando o real um pouquinho, né? Mas a inflação foi sendo controlada e tal. Mas a política, uma coisa interessante é o seguinte, aqui é um pouquinho de teoria, né? No regime de câmbio fixo, quando você fixa o câmbio, a política monetária se torna passiva. Tá? A taxa de juros ela começa a ser um instrumento basicamente para equilibrar o balanço de pagamentos. Né? Por quê? Porque você tem que fixar a taxa de juros de maneira a proteger a sua moeda, né? A proteger aquela taxa de câmbio que você fixou. E vamos dizer assim, você tinha a política monetária tinha pouco efeito do ponto de vista de diferenciar a quantidade de moeda que você tem na economia. Tá? Então, a gente tinha uma política monetária mais passiva, mas a inflação estava muito ancorada na taxa de câmbio. Esse era outro problema. Se o câmbio se desvalorizasse, o grande temor é que todos os preços iriam se desvalorizar também. Isso teria a volta da inflação. Então, nós migramos para o regime de câmbio fixo. Regime de câmbio fixo é um regime onde a política monetária tem pouco a dizer, são regimes mais instáveis e mais expostos a crises externas. Você imagina assim, fazendo aqui uma comparação, você imagina aquela porta ali, e que quando você grita, tem um problema aqui, aí todo mundo sai correndo ali. A porta
é fixa, você não pode fechar a porta, não pode abrir mais a porta. Então, então toda vez que tinha uma especulação contra o real, toda vez que tinha uma crise e havia uma tendência de saída de capitais do país, né, e a conta corrente foi se tornando mais livre, ou seja, os fluxos de capitais entre o Brasil e o exterior começaram a ficar mais abertos. Então, nós juntamos um câmbio fixo com uma conta de capitais cada vez mais aberta, né? Acontecia com a crise cambial. O Banco Central tinha que ficar vendendo reservas para dar dólares para aquelas pessoas que queriam sair, aquelas empresas que queriam sair. Por isso que a política monetária é passiva. E o Banco Central ele afetava a oferta monetária muito pela compra e venda de moeda estrangeira, né? Quando você vende dólar, entra reais no Banco Central, você tem uma destruição de moeda. Quando você compra dólar e aumenta as suas reservas internacionais, você tem uma injeção de liquidez na economia, né? Então, nesse processo, o câmbio foi ficando mais pressionado por uma série de crises externas, né? Teve a crise da Rússia, teve outras crises da Ásia e tal. E aí eu pontuo para vocês o seguinte: qual foi o período que eu estive no Banco Central como presidente? Voltando um pouco, eu entrei no Banco Central em 77, trabalhei durante muito tempo na área internacional. Depois do meu doutorado, eu trabalhei na área de regulação bancária e de mercado de capitais. Eu fui diretor dessa área do Banco Central a partir de 1990 até 1992. Portanto, durante aquele plano Collor, aqueles planos todos, eu estava nessa função do Banco Central, então muito envolvido nesses planos de estabilização. E quando voltei ao Banco Central em 95, foi no período logo após o real, foi justamente nesse processo que eu estou mencionando aqui, né, que a gente tinha que estabilizar a moeda, o real, tinha que fazer o plano real dar certo, apesar de todas essas ameaças externas. E foi um período também que nós tivemos uma grave crise bancária, né? A crise bancária que seguiu ao real. Por que houve essa crise bancária? Porque o sistema bancário é o grande beneficiário de inflação alta, né? Porque ele tem os seus passivos, principalmente os depósitos à vista, que não são corrigidos pela inflação, ou não são integralmente conhecidos pela inflação. E o banco ganha, evidentemente, tendo esse passivo que é não remunerado ou subremunerado. Então, enquanto os seus ativos estavam rendendo inflação mais alguma coisa, os seus passivos, né, estavam rendendo quase nada ou muito pouco. Então, quando essa ciranda acabou, muitos bancos foram pegos de calça curta, né? Então, foi aí que nós tivemos que liquidar 3 dos 10 maiores bancos brasileiros. Então, nós tivemos aí uma séria crise bancária. Aí foi aí que nós criamos o PROER, foi aí que se criou o programa de privatização dos bancos estaduais, que estavam todos eles com problemas que muitos deles afloraram durante o processo de estabilização. E foi aí também que nós criamos no Banco Central o Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC que tem sido muito falado mais recentemente, né, foi criado nesse período. Então o Plano Real tinha uma série de ameaças, né. Foi nesse momento também, em 1996, que nós, no Banco Central, quando eu era presidente, eu fui presidente agora de 1995 a 1997. Em 1996 foi quando nós decidimos criar o COPOM. Por que a gente criou o COPOM, o Comitê de Política Monetária?
Naquela época não se falava ainda em adotar no Brasil o regime de metas de inflação. Mas a gente criou um pouco com a ideia vamos dizer, tornar a política monetária mais transparente. Porque antes, a taxa de juros era fixada pelo diretor de política monetária, de comum acordo com o presidente do Banco Central, e você não sabia de onde tinha vindo aquela taxa de juros. Com a criação do Copom, você criou um processo, você tinha uma discussão formal sobre o estado da economia, você tinha todos os diretores do Banco Central participando, você tinha um processo de publicação das atas, né? Tudo isso veio antes do regime de metas de inflação. Mas esses desafios foram todos eles vencidos, né? O real estava se estabilizando quando você teve a crise de janeiro de 99. Né? Essa crise realmente colocou o real num grande perigo. Houve a substituição do presidente do Banco Central, enfim, teve o início de uma crise um pouco mais séria, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas foi o momento então que veio presidir o Banco Central o Armínio Fraga. E aí não houve a decisão, né, finalmente, de o Brasil deixar de ter câmbio fixo. Passamos a ter um câmbio flutuante, que é o que nós temos hoje. Com isso, a política monetária ganhou potência, né, a política monetária passou a ser importante, mas ela não podia ficar ancorada no ar. Né? A política monetária, mas o quê? O Banco Central segue de regra. Aqui é um pouquinho também de teoria. Até o surgimento do câmbio flutuante, vamos dizer, até meados dos anos 70, até os anos 80, vai, como é que se fazia o controle monetário? Né? O controle monetário é feito pelo controle da base monetária. Tá? A partir do Banco Central controlava a base monetária, usando os depósitos, principalmente os depósitos compulsórios, e influenciava também o modificador bancário através dos depósitos compulsórios também e outros mecanismos. Então, e a taxa de juros ajudava nesse processo. Mas, na realidade, a função objetiva do Banco Central era controlar a moeda. A minha emissão monetária no mês tal vai ser de não sei quantos bilhões. Bom, isso aí era a âncora que segurava, né, que determinava a política monetária. Como eu disse, no Brasil, essa âncora não estava funcionando, porque a gente estava como o câmbio era fixo, na realidade, a compra e venda de moeda estrangeira é que determinava basicamente os fluxos de moeda. Quando o câmbio se tornou flutuante, se precisou criar alguma outra medida, alguma outra âncora, chamada âncora nominal. Quer dizer, as pessoas tinham que... O Banco Central tinha que dizer para a sociedade claramente os agentes econômicos, qual é o meu objetivo? Claro, o objetivo é a inflação, né, baixa, mas como é que isso se explicita? E aí vem o regime de metas, né? Foi então o Armínio Fraga introduziu no Brasil um regime de metas. O regime de metas, que vigora hoje, ele tem por trás uma teoria, né? É a chamada teoria das expectativas racionais. A ideia, basicamente, é a seguinte, que os agentes econômicos, eles, vamos dizer, trazendo aqui para o nosso ponto que interessa aqui, que é a inflação, os agentes econômicos, eles, na realidade, eles reagem muito mais à inflação esperada do que a inflação passada. Então, não é mais um processo de indexação à inflação passada, vai ser um processo de expectativas racionais. E essas expectativas que são racionais, supostamente, elas são racionais a partir de uma série de informações que os agentes econômicos têm.
E aí, a informação principal do regime de metas é a meta de inflação. Então, se o Banco Central, a meta de inflação é 5%, e as pessoas acreditam que a inflação vai ser 5%, ou seja, esse Banco Central tem credibilidade, isso é que é a credibilidade do Banco Central, as pessoas acreditarem naquela política que o Banco Central está perseguindo. Né? Se isso acontecer, a inflação vai ser de 5%, porque todo mundo vai comprar a ideia de que a inflação é 5%, ela vai ser 5%. Né? Essa é mais ou menos, sim, em linhas gerais, a teoria. Só que o Banco Central precisa criar uma reputação. Né? E aí começou a ser muito mais importante a transparência da política monetária. Por quê? Porque para eu acreditar no Banco Central, eu preciso saber como é que ele pensa, qual é o racional daquela política. Porque se o Banco Central também faz uma política que todo mundo sabe que vai dar problemas, que não é sustentável, ninguém vai acreditar. Né? Então aí foi todo o processo de transparência que a gente tem hoje, né? A divulgação da ata, o relatório de inflação, né? E outros mecanismos de divulgação das decisões do Banco Central. Então isso tudo aconteceu a partir de 1999. E aí nós tivemos um regime de câmbio flutuante. A partir daí, o processo de estabilização do Brasil entrou num novo patamar. O Banco Central ainda não tinha autonomia formal, mas na prática era autônomo. Na prática, durante o governo do presidente Fernando Henrique, o período que eu estive lá, durante o período do meu pai, o Banco Central nunca sofreu interferência externa na política monetária. Né? E, a partir da instituição do regime de câmbio flutuante, a independência do Banco Central foi respeitada, mesmo quando houve a mudança de governo, né, do presidente Fernando Henrique para o presidente Lula. Muita gente acreditava que a ideia da meta de inflação não seria, entre aspas, comprada pela antiga oposição, agora no poder, mas, para surpresa de muita gente, o regime sustentou, o regime de meta de inflação foi sustentado pelo Lula, que indicou o Henrique Meirelles, e aí houve uma evolução natural do processo de metas, o Banco Central foi adquirindo credibilidade, e começou a se criar um custo político muito grande para o uso político do Banco Central. Porque o Banco Central passou a encarnar, de certa forma, a ideia da estabilidade da moeda. Então, se houvesse uma interferência clara do Banco Central, obviamente toda a economia sentiria isso, você teria uma piora muito grande do ambiente macroeconômico. Né? Então, o Banco Central foi se fortalecendo com uma série de outras medidas importantíssimas nesse período, como a criação, por exemplo, do sistema de pagamentos brasileiro. Na minha época ainda, a adesão do Banco Central ao Banco de Compensações Internacionais, o BIS, a participação do Brasil no Comitê de Estabilidade Financeira, a participação do Brasil no Comitê de Supervisão Bancária, lá na Basileia, Suíça. Tudo isso foi gerando maturidade do Banco Central. Né? O Banco Central foi evoluindo nesse processo. Ao mesmo tempo, o Banco Central foi introduzindo novas legislações aqui no mercado financeiro, a inovação principalmente no sistema de pagamentos, a partir da criação do SPB, né? E as crises foram superadas, né? Foram sendo superadas. Mas o Banco Central não tinha ainda a sua autonomia formal. Essa autonomia formal veio somente em 2019. Né? E a partir daí, o Banco Central
vamos dizer assim, adquiriu as formas de um Banco Central moderno, contemporâneo. Um Banco Central é autonomia na política monetária, é um mandato claro, né? Se bem que no Brasil os deputados e senadores introduziram lá que o Banco Central também tem que zelar além da estabilidade financeira, que é uma função inerente aos bancos centrais, na maioria dos países, o Banco Central também tem que olhar a questão do desemprego e tal, mas ficou o objetivo, vamos dizer, secundário, né? O Banco Central não tem um mandato dual como o Banco Central americano. O Fed, ele, ao mesmo tempo, ele tem o mandato de pleno emprego e tem o mandato de controlar a inflação, que muitas vezes, no curto prazo, esses mandatos se conflitam. Então o Banco Central foi evoluindo e tal, até chegar ao nosso Banco Central de hoje. Né? O Banco Central plenamente ativo na política monetária. Tanto que, do ponto de vista macroeconômico, o problema do Brasil deixou de ser um problema monetário, o problema do Brasil não é mais um problema de externo, o problema do Brasil é a questão fiscal. Nós temos o nosso grande calcanhar de Aquiles na política macroeconômica é a política fiscal. Nós temos o déficit estrutural no Tesouro. Se a gente não combater isso, e precisa inclusive até de reformas constitucionais, para segurar o crescimento do gasto, a gente pode ter uma situação insustentável na dívida. O que acontece quando tem uma situação sustentável na dívida num país como o Brasil? Inflação. Em algum momento, o Tesouro não vai conseguir, pode não conseguir rolar suas dívidas, o Banco Central terá que monetizar essa dívida, comprar essa dívida, para financiar indiretamente o Tesouro, e aí há uma perda de controle monetário. Né? E também, quando a dívida é muito grande, quando o Banco Central aumenta os juros, o efeito pode ser o contrário do que se espera. Em vez da inflação cair, a inflação pode até subir. Porque se os agentes econômicos acharem que o juro alto vai criar uma crise no Tesouro, né, isso pode ter um efeito até inflacionário lá na ponta. O grande desafio, para encerrar aqui a minha fala, o grande desafio que o Banco Central tem hoje não é do Banco Central, é o desafio do Brasil, que é a política monetária. Quando se cogitou de criar o Banco Central lá em 1946, a mais respeitada autoridade entre os economistas, né, no Brasil, em termos de política monetária, era o professor Eugênio Goudin. E ele era assessor do ministro da Fazenda na época. Ele se colocou contra a criação do Banco Central, porque dizia que o Brasil ainda não tinha as instituições fiscais, não com essas palavras, mas diz, olha, com essa política fiscal que nós temos no Brasil, não faz sentido criar Banco Central. Então, desde aquela época, só tinha essa ideia, né, que você precisa ter um lado fiscal funcionando bem. Saindo um pouquinho dessa questão macroeconômica, mas só um pouquinho, porque também é macroeconomia, é a questão da moeda, o surgimento de novas moedas, surgimento das criptomoedas, ou criptoativos, né, para ser mais correto. A expectativa de que os bancos centrais tenham uma moeda digital, né, isso pode afetar bastante a maneira pela qual a gente faz política monetária. O Banco Central tem um grande desafio no nosso sistema bancário, que ele é muito sólido, ele é rígido, mas muitas inovações foram introduzidas no mercado, muitas novas instituições surgindo, isso é sempre um desafio de supervisão bancária. Nós vamos por aí ser alguns caminhos em que o Banco Central tem desafios, né? Além do seu desafio natural de manter a inflação na meta. Você sabe a inflação, a meta hoje é 3%, a meta bastante ambiciosa, mas que, se cumprido, coloca o Brasil no mesmo patamar de outros países, inclusive países desenvolvidos, que têm uma meta de inflação em torno desses 3%. Bom, eu vou encerrar aqui. Podia falar um inteiro aqui sobre o Banco Central, a noite inteira, mas eu vou encerrar aqui e abrir para as perguntas, né, professor? Obrigado.
Pessoal, agora temos a oportunidade de questionar algumas questões do Gustavo Loyola. Complementando aqui, né, o Banco Central tem uma coleção bem interessante que se chama História Contada do Banco Central, se não me engano, volume 21, professor Gustavo Loyola. Então, vale a pena ler toda a coleção, em particular aqui, o volume da atuação do Dr. Loyola no Banco Central. Gente, alguém tem alguma pergunta? Por favor, levanta a mão. Bom, professor, você me tem agradecido pela palestra, foi muito enriquecedora. E eu não tenho algumas dúvidas, mas acredito que algumas você até já passou já. Mas a primeira que eu tenho para você, professor, é com respeito à questão voltando ao real, que você havia mencionado, que ele foi um plano sem surpresa nos agentes econômicos, certo? Se precaver do que iria vir. Mas mesmo assim a gente teve essa crise bancária, né? Com os bancos, né? Então, eu fiquei com a dúvida, professor, assim. Então foi um erro da comunicação bastante com os bancos para ver o que iria acontecer com a moeda, com o plano, que eles não se precaviram a tempo. E só mais uma também, quando a gente falou das metas de inflação, professor, eu fiquei com a dúvida, por exemplo, do relatório Focus, né? Se o Banco Central está olhando a inflação que vai vir, eles faziam o relatório Focus, então, para tomar suas atitudes, e o que me traz a outra pergunta, se eles fazem nele, por que eles só se baseiam na número assim, não sei se o senhor consegue me responder, mas só na número de 167 instituições não faz, por exemplo, 1.000, 2.000 instituições. E gostaria de agradecer novamente. Qual o seu nome? Sou o Reginaldo, professor. Oi? Reginaldo. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Som. Boa noite. Meu nome é Matheus, sou estudante de economia. A minha pergunta seria referente à questão correlacionada com a pergunta do Reginaldo, seria que a questão bancária foi um fator que foi impactante justamente durante seu período como presidente do Banco Central, como atualmente no governo do Galípolo. Dadas as devidas proporções e os problemas de cada instituição financeira, eu gostaria de saber do senhor, quais que são as diferenças e semelhanças nessas crises bancárias e, na sua opinião, quais são as diferenças e as semelhanças da atuação do Banco Central para combater esse tipo de problema? Obrigado. Mais alguém? Acho que são. Você não parece com. Vamos ver. Isso, aí só. Obrigado pelas questões. Agora, passo a palavra. Tentar responder você, eu acho que, embora tenha sido pré-anunciado, eu acho que algumas instituições já vinham muito frágeis, elas escondiam essa fragilidade dentro daquela... porque um dos efeitos da inflação alta é que a inflação alta funciona como uma espécie de nuvem que esconde uma série de outros problemas. Então, como você não tem uma referência monetária muito estável, você acaba, qualquer coisa você corrige de um dia para outro, aquele negócio fica meio ali
escondida, é muito mais fácil do que quando você tem uma moeda mais estável, né? Então, esses bancos, além de ganharem dinheiro com a inflação, eles tinham essa falta de transparência. E a própria supervisão do Banco Central naquela época, ela não era tão efetiva como é hoje. Então, quando veio o Plano Real, eu acho que esses bancos eles não puderam reagir, não tinham condições, não tinham musculatura para reagir à ideia que vinha um plano, porque já estavam com problemas. E também, acho que quando deve ter havido, eu acredito, uma certa ideia de que o Plano Real seria mais um plano igual aos anteriores, e que não duraria muito, então para que ajustar a ele, né? Então, aí eu acho que foi aí onde eles quebraram a cabeça, tá? Foi aí. Como essa outra pergunta do... Duas questões, né? Isso, ao regime de metas de inflação e a projeção de inflações a partir do relatório Focus como respeito de instituições. Como eu mencionei aqui na minha fala, o regime de metas de inflação ele tem como pressuposto teórico, um deles é que a inflação, que as expectativas de inflação sobre a inflação futura afetam a inflação de hoje. Então, se o Banco Central quer, por exemplo, uma inflação de 3%, que é a meta, ele tem que fazer com que as expectativas dos agentes econômicos sejam de que a inflação vai ser 3%. Quando a expectativa de inflação dos agentes econômicos é 3%, ou está próximo de 3%, significa que a política monetária está ajustada. Tá? Não é o que acontece hoje. Hoje, por exemplo, quando você vê projeção Focus para 2027, por exemplo, está em torno de uns 4%, pouco abaixo de 4%, né? A última eu não estou me recordando de quanto foi, mas está certamente acima de 3%. Então, o Banco Central, isso é um sinal para o Banco Central continuar com a política monetária restritiva. Ele só pode fazer uma política monetária neutra, ou seja, com a taxa de juros, a taxa de juros de longo prazo da economia, quando as expectativas se convergir. Mas como é que o Banco Central fica sabendo quais são as expectativas? Através da pesquisa Focus. Ele pesquisa entre os agentes econômicos qual a expectativa de inflação. Ele pega o que ele publica a mediana dessas expectativas. Né? Então, o Banco Central ele usa isso como uma espécie de farol para saber se ele está indo muito rápido ou muito devagar a política monetária. Ou seja, se a política monetária está muito apertada ou muito frouxa. Como é que o Banco Central... É um processo que deve ser benigno, ou seja, o Banco Central, com a sua credibilidade, influencia as expectativas, e as expectativas se adaptando àquilo que o Banco Central quer, isso afeta a política monetária. Porque a política monetária não é para afetar a inflação hoje. Nós sabemos que a política monetária tem uma defasagem para fazer efeito. Aí tem vários papers que dizem que essa defasagem é 6 meses, outros falam que hoje é menos, outros falam que é mais, enfim. Mas tem uma defasagem. Então, não adianta o Banco Central subir os juros hoje para reduzir a inflação da semana que vem ou do mês que vem. Então, ele precisa ter essa. Então, é por isso que tem o relatório Focus, tá? E aí nós temos a pergunta do Matheus, né? Isso. Questão bancária. Hoje nós temos uma situação totalmente diferente. Hoje se fala muito em liquidação de bancos por uma questão política. Os bancos que não foram recentemente liquidados pelo Banco Central não têm nenhuma importância sistêmica. Zero. Bancos muito pequenos. Em condições normais, não deveria ter muito barulho. Só que, devido às ligações políticas, né, do banqueiro, desses bancos, isso gerou toda essa repercussão. Mas é uma repercussão muito mais política do que
a questão sistêmica. Mas essa crise trouxe uma lição interessante, importante, em que o Banco Central já vinha agindo sobre isso, que é uma coisa muito... É muito comum quando você tem um seguro. Se você tem um seguro de carro, por exemplo, se você fez o seguro do seu carro, isso é bom, te protege contra riscos, mas pode também te gerar um incentivo quando você deixar a porta aberta, a porta do carro aberta, deixar ele na rua, enfim. Por quê? Porque se você for roubado, isso aí você já está coberto. E com isso você aumenta o próprio risco. Ou seja, a seguradora vai ter um risco muito maior porque as pessoas fornecem relatos, né, de cuidar do carro. Por isso que tem a franquia. A franquia é para isso, é para as pessoas sintam que se eles foram imprudentes, né, isso vai contra eles. Tá? E o que acontece com o fundo garantidor? Como ele garante o 350, pessoas compram qualquer CDB sem muito pesquisar se aquele banco está bem, não está bem e tal. Então, é um seguro que gera comportamentos arriscados, tanto por parte das pessoas que aplicam dinheiro dos investidores, como também do próprio banco que recebe esse dinheiro. Porque ele sabe que ele está tranquilo, porque ele sabe que aquela base de depósito deles não está confiando no crédito deles, sim no crédito não tem que ser, que é o FGC. Então, a lição que tem é que quando você tem um órgão segurador, você tem que realmente fazer todo o possível para evitar esse fenômeno que eu mencionei aqui agora, que é o do chamado moral hazard. Então, acho que essa é a grande lição aí desse. Então, tem muita diferença, porque na minha época, nós lidamos com bancos grandes, com bancos que tinham centenas e centenas de agências e tal, né? Bem diferente da situação atual. É isso então, pessoal. Pessoal, posso me dar 5 minutos? Não, entre os desafios, eu queria mencionar algo que eu deixei passar. Um dos grandes desafios do Banco Central é a inteligência artificial. Tem muita gente dizendo assim, será que a gente pode criar um Banco Central sem gente? Só uma inteligência. A política monetária pode ser executada por uma AI, uma inteligência artificial? Né? E qual é o efeito da inteligência artificial sobre a macroeconomia? Como é que isso vai se refletir no Banco Central? Essa é um grande enigma, né, até hoje para os bancos centrais. Muita gente, muito economista escrevendo sobre isso. Esse é um campo de pesquisa muito interessante. E também as questões trazidas pela inteligência artificial, pela internet, que são questões que são de, por exemplo, você tem hoje o PIX, né, que é uma criação do Banco Central. O PIX é fantástico, mas os pagamentos hoje são altamente dependentes do funcionamento de uma instituição como o PIX, né, de um processo como o PIX. O Banco Central, e hoje tudo digitalizado, né, além das moedas digitais. Mas aí você começa a colocar sob risco as informações das pessoas, por exemplo, que tem, né, como é que a rede, né, a internet, né, seus agentes, como é que eles lidam com a informação das pessoas, né, e a inteligência artificial. Então, hoje em dia, a gente tem que ter mecanismos para se proteger de tudo isso. E o Banco Central, os bancos centrais, não tem desafios certamente com a inteligência artificial. Acho que essa é uma questão que eu não falei, mas foi um grande lapso meu, que eu queria, só para completar, me referir a esse grande desafio. Muito obrigado. Recentemente, o FED de São Francisco lançou um estudo sobre se a inteligência artificial conseguia prever bem a inflação. Prever tão muito nós. O problema é que passou da inteligência artificial, que
Ela pode evoluir mais, mas também, às vezes, ela surta, né? Mas, Então, gostaria aqui de agradecer novamente, né, a presença do Dr. Loyola, nos brindou com uma, né, lição inesquecível. Estou aqui todo o seu conhecimento, né, todo o seu preparo, toda a sua experiência, né, de forma muito didática, reforçando, né, a ideia de que, né, os professores de macroeconomia são os melhores. Muito obrigado, doutor Loyola, pela apresentação, agradecer a presença de todos e todas. Tenho certeza que foi uma excelente atividade. Aí, parabéns mais uma vez ao Cássio pela iniciativa. Tá? Obrigado, pessoal. É isso aí. Obrigado.